A paz do Senhor a todos, abençoada sexta-feira na presença do Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo 17, versos 11 em diante, que nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus e disse em alta voz: E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era samaritano. O verso seguinte nos diz assim: E respondendo-lhe Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos lá. Nesse relato bíblico, nós vemos que eram 10 leprosos, de povos diferentes, que entre eles havia judeus e um samaritano, e que todos sofriam de uma mesma doença. No contexto bíblico, a lepra significava pecado, pois era visível e ela envolvia a corrupção, do corpo. Ou seja, o pecado ele corrompe a pessoa espiritualmente, do mesmo modo que a lepra corrompe o corpo físico. Acho importante falar que os sacerdotes naquela época tinham a função de declarar quem era puro ou quem era impuro. Eles definiam até mesmo quando um leproso estava sarado. Mas também é muito importante dizer que eles não tinham o poder de curar, pois nós sabemos, que a cura de um leproso é uma obra extraordinária de Deus. Hoje nós vamos abordar o fato que Jesus não olha para a posição social, não olha para a cor, não olha para a raça, posição política ou a aparência quando ele quer curar alguém. Não. O reino de Deus é espiritual e não envolve comida, bebida ou até mesmo classe social. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus está no nosso interior, Está em nossos corações. E conforme Romanos 14:17, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos para os meus apontamentos. Nós sabemos que nós vencemos, irmãos e irmãs, pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo. E é esse poder que nos faz vencer as enfermidades, o pecado e até mesmo as ciladas preparadas por Satanás. Então, a minha pergunta para hoje, para mim e para você é a seguinte: por que não ser grato? Por que não ser grata? Por que não agradecer a Deus e glorificar em alta voz o seu nome? Por que não adorá-lo? Por que não ter misericórdia do nosso próximo que está passando por aflição? Vamos voltar ali ao texto bíblico, que nos relata que esses 10 leprosos, eles eram de povos diferentes, de contexto financeiro, familiar e até mesmo profissional diferente. Mas todos eles estavam na mesma condição. Eles todos eram leprosos, Eles tinham sido retirados de suas casas, eles viviam isolados da comunidade e muitas vezes eles tinham presos ao seu corpo um sininho para avisar que eles se encontravam num determinado lugar, então as pessoas não se aproximavam deles. Eles poderiam ser brancos, negros, amarelos, judeus, samaritanos, ricos, pobres, cultos ou até mesmo os analfabetos, como eu já mencionei. Mas contudo eles eram iguais na condição de eles serem leprosos. E por estarem nessa mesma condição, eles dividiam tudo. Eles dividiam comida, eles dividiam água, o local para morar, para estar. Eles tinham o mesmo sentimento de dor, de tristeza, de abandono, de medo e até mesmo de rejeição. Contudo, e por tudo, juntos esses leprosos eles ouvem falar de Jesus e eles têm a esperança de serem curados. Juntos,
eles decidem encontrar Jesus. Eles sabiam que não podiam se aproximar de Jesus, porque as leis na época os impediam. Então, o que eles fazem? Depois deles decidirem ter um encontro com Jesus, eles combinam, eles buscam, eles encontram e eles param de longe para ver Jesus. Quando a Bíblia nos diz que eles levantam a voz, quer dizer que eles gritam, e eles gritam o mais alto possível, pedindo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Claro que eles não falaram tão brando como eu estou falando, nem tão suave como eu estou falando. Eles berravam, eles combinaram de pedir a mesma coisa, usar as mesmas palavras para serem ouvidos. A minha pergunta novamente: o que você tem pedido? O que você tem gritado, pedindo por Deus misericórdia? Quais são as pessoas por que você tem clamado em alta voz, que você tem suplicado? Assim como Jesus parou para ver os 10 leprosos, Ele para mim, Ele para você, Ele para por nós. Me chama a atenção que esses leprosos eles estavam unidos. Eles se organizaram, eles planejaram como encontrar Jesus. O que eles iam gritar, eles planejaram como eles gritariam e eles planejaram o que eles pediriam. E o verso 14 nos diz que Jesus os vê. Que maravilha! Jesus os vê. Será que eu e você estamos sendo vistos por Jesus? Nós o buscamos. Sim, nós os buscamos Jesus em todo o tempo. Mas será que nós somos íntimos de Jesus? Conhecidos de Jesus? Nós conhecemos Jesus pelas curas, pelos livramentos, pelas conquistas, pelas providências. E nós temos pedido, alcançado o que buscamos. E a pergunta que não quer calar, né, nessa manhã: será que nós temos voltado para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito? Nesse relato bíblico, nós aprendemos que se temos uma causa, nós devemos primeiro apresentar a Deus. Jesus viu os leprosos e mesmo de longe, Ele ordenou que eles fossem e se apresentassem aos sacerdotes. Outra importante lição para nós: Jesus não precisa estar fisicamente próximo para curar, mas Jesus precisa estar espiritualmente próximos de nós para realizar uma cura. Os leprosos obedeceram à ordem de Jesus e foram ao encontro dos sacerdotes. E enquanto eles estavam indo e eles estavam juntos, eles foram curados. O milagre chega até eles antes deles se apresentarem aos sacerdotes. Eles tiveram fé, glória a Deus, e eles obedeceram a Jesus Cristo. Contudo, entretanto, mas a Bíblia nos relata que somente um leproso, o samaritano, voltou para gritar e glorificar a Deus. Esse homem volta até Jesus, gritando e glorificando. Ele se lança aos pés de Jesus e ele coloca a face na terra. Nos versos 17 e 18, Jesus pergunta se não foram 10 os que tinham sido limpos, os que tinham sido curados. E porque somente um tinha voltado, glorificando a Deus, né? Eu vejo aqui que Jesus queria dar salvação, além de cura para todos eles. Jesus queria principalmente dar a salvação eterna a todos eles. Mas eles não voltaram para agradecer. Então eu fico me perguntando, né? E volto para mim mesmo. Pergunto para mim, para o meu eu, pergunto para você, pergunto para nós. O que tem nos impedido de voltar e agradecer a Deus? O que tem nos impedido de glorificar o seu nome? O que nos impede de anunciar o evangelho aos nossos amigos de escola, aos nossos ex-amigos de barzinho, de balada, de jogos? Será que nós nos justificamos dizendo que não temos tempo? Será o nosso orgulho? Será a nossa timidez? Ou será que nós temos confiança demais em nós mesmos? Ou será que não é somente falta de gratidão? Gratidão pela vida, pela saúde, pela nossa família,
pelos nossos bens materiais, pelo nosso emprego, pela nossa faculdade, pelos livramentos, pela paz e principalmente gratidão pela salvação. Em 1 de João 4,19 nos diz assim, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Jesus porque um dia Ele nos amou primeiro. Jesus nos vê e a sua palavra em Lucas, no capítulo 6, nos diz que para sermos misericordiosos, como também o nosso Pai, Ele é misericordioso, nós devemos ter essa prática. Então, nessa manhã eu gostaria que você estivesse orando comigo, sendo grata a Deus, pedindo a Deus pela sua graça, pedindo mais uma vez pela sua misericórdia, pela presença do seu doce Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Pai, te agradecemos por tudo o que fez, tudo o que tu tens feito, por tudo que tu farás. Pai, nós te agradecemos porque, embora pecadores, nós fomos justificados por meio da redenção que há no nome do seu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pela sua misericórdia, que se estende de geração em geração. Que possamos, Pai, cada dia mais e mais, sermos gratos a Ti, em todo o tempo, em qualquer circunstância, pedindo a Ti, clamando a Ti, agradecendo a Ti por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu tens nos dado e por tudo que Tu farás. Pai Santo, Pai amado, fica conosco, Jesus, e nos dá um dia abençoado na Tua presença. Obrigada, Jesus.